Essa forma de chamar o Espírito Santo, todo mundo já aprendeu, não é? Todo mundo já sabe isso de cor? Sim? Jesus falou que a gente deveria chamar várias vezes o Espírito Santo durante o dia. E a forma mais eficaz de chamá-lo é pelo coração imaculado de Maria. Então precisa aprender e recitar isso várias vezes, né? Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Então guardem isso, para a gente poder usar durante o dia. Vai entrar numa reunião, vai fazer alguma coisa, vai atender alguém, precisa de uma luz, chama o Espírito Santo dessa forma, pelo coração imaculado dela, né? Esse é o segredo. Bem, nós vivemos nesse final de semana o Evangelho, nós fizemos a festa da Santíssima Trindade, né? Que nos revela quem Deus é, né? Esse mistério. Mas o que essa festa traz para nós? Qual a essência dessa festa? E qual que é a essência para nós? O que Deus é? O que Deus é para mim e para você? O que Ele é? Amor. Isso tem que ficar guardado no meu coração, no seu coração. Deus é amor. Essa é a essência do nosso Pai, daquele que nos criou. Então fui criada por quê? Por amor. Aquilo que Ele falou para Josefa: você veio do amor e volta para o amor. A vida nossa, de cada um de nós, se ela não estiver fundamentada numa experiência incondicional de amor, nós não caminhamos. O amor é a força mais vital para nos pôr de pé. O amor tira alguém da cama. O amor cura a doença. O amor faz milagres. Mas nós temos que ter isso tem que estar gravado no seu coração para sempre. O amor de Deus por cada um de nós é a nossa âncora. Aonde você tem que estar sustentado na sua vida? No amor dele, para sempre. O amor de Deus é eterno, ele é imutável. Deus vai te amar sempre, sempre. Deus não muda de ideia, nem amou ontem e depois não ama mais, nem fica chateado com alguma coisa e deixa de amar. Então, porque a única pessoa que vai permanecer conosco até o fim é quem? Ele. Quando você estiver quebrado, falido, doente, numa cama, eu lembro do Padre Léo falando como que o câncer tira a dignidade de alguém. Quem que é a única pessoa que permanece com você? Deus. Porque Ele não nos ama por alguma coisa, Ele nos ama se a gente tem nada para dar a Ele. Ele nos ama porque Ele só sabe amar. Ele é amor. Nunca duvidem disso na vida de vocês. Essa será a sua grande âncora. A situação está difícil, mas Ele me ama. Eu tenho uma pertença, eu tenho um Pai porque Ele me ama, Ele vai cuidar de mim, e isso muda tudo para você, porque isso é antídoto de sofrimento, é saber que você é amado, cuidado. E isso o que é lindo, é porque Deus faz isso por cada filho. Então quando a gente pensa na Trindade, ela é um mistério. A essência de Deus é amor. A cruz é o que Ele fez por nós. Então vocês imaginem, está escrito em João, eu mandei vocês abrir 28, né? Mateus 28, vou com vocês lá para João, né? É assim, para vocês poderem ficar bem espertos, né? Em João capítulo 3, no versículo 16, João falou assim: pois Deus amou tanto o mundo, muito obrigada, querida. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus nos amou tanto, ama tanto, que deu o Filho único dele. Então, quando Jesus faz a redenção, Ele faz, não é em bloco, é pessoal. Deus buscou cada um. Isso é uma coisa louca. Pensar que Ele pensou em mim quando Ele carregou aquela cruz. Foi por mim.
foi por cada um. Isso é maravilhoso. E pensar que na quinta-feira santa, quando ele reúne os discípulos, vocês já estiveram lá em Jerusalém? Já? Vocês já estiveram lá no lugar da Santa Ceia? Onde ele estava lá reunido, né? De vez em quando a gente lembra daquele lugar, onde ele estava lá reunido com os discípulos. E instituiu a Eucaristia, já pensando em cada um de nós. E por amor ele não vai embora. Pode imaginar isso? Por amor ele não vai embora. Ele permanece. Porque se ele fosse embora, a gente não estaria aqui, não daria conta. Né? Então, quando na quinta-feira, depois da manhã, nós vamos celebrar a festa do corpo de Cristo, na verdade a igreja vai voltar à cena da quinta-feira santa, quando Jesus institui a Eucaristia. Ele institui a Eucaristia por amor, para poder ficar conosco. E é tão lindo, porque quando a gente vai rever isso, na quinta-feira santa, quando termina a cerimônia, o padre vai levar Jesus, então é uma pequena procissão que Jesus vai ficar ali, e nós ficamos com ele em companhia, não é assim? Não existe as 24 horas da paixão? A gente não faz companhia para Jesus na via crucis, no sofrimento dele, na solidão, na indiferença de tantos que há. Ele quis sofrer, não é assim? Não dá as costas para o Calvário. Então a gente acompanha ele. Quantos de nós passamos a madrugada com ele? Só que nessa semana, na quinta-feira agora, nós fazemos esse mesmo caminho, mas sob um outro olhar. Nós vamos acompanhar Jesus, mas sob o olhar da ressurreição, porque ele permaneceu. Então é muito bacana. Por que eu pedi que vocês abrissem Mateus 28? Porque logo depois que Jesus ressuscita, e que os discípulos vão encontrar com ele, o anjo fala para as mulheres assim, está lá no versículo, capítulo 28, versículo 6, 7, vá dizer aos discípulos, ele ressuscitou de entre os mortos, e eis que vos precede na Galileia, é lá que o vereis. O que quer dizer isso? A Galileia, lá era a porta para os pagãos, para a vida dos pagãos. Por que Jesus ia nos preceder na Galileia? O que foi que ele falou para os discípulos lá? Vira a página. No versículo, ainda no capítulo 28, no versículo 19, olha o que Jesus diz. Reúne com eles e fala, ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando a gente celebra Corpus Christi, a gente também faz esse caminho, porque eu também vou na procissão, né? A gente se reuniu, e quando a gente se reúne, o cristianismo é uma coisa tão impressionante, é uma revolução tão grande, porque diante de Jesus está reunido todo mundo, não importa se é grego, se é judeu, se é pagão, seja o que for, está todo mundo reunido, diferente raça, sexo, profissão, estado social, econômico, seja o que for, porque passamos a ser um só com Ele, um só corpo, um só pão, muitos, mas só formamos um corpo. Então, e depois nós vamos na Galileia, por quê? Porque nós temos que anunciar também Jesus. Quando eu, que sou de Oliveira, lá do interior, que a gente fazia procissão pela cidade, a gente anunciava que no meio de nós caminha um Deus vivo. Que esse Deus vivo é o Senhor das nossas estradas, das nossas ruas, das nossas casas, da nossa vida. E que nós caminhamos com Ele vivo. Senão a gente não daria conta da caminhada. De um Deus que permanece conosco. Ele não nos deixou sozinhos. Ele falou, e eis que estarei convosco todos os dias. Então, Ele foi, mas Ele permaneceu com cada um de nós para nos dar a direção. Então, a gente não caminha só. Nós temos a luz para nos mostrar o caminho. E isso é espetacular. Então, quando a gente caminha numa procissão, anunciando Jesus vivo, é a nossa fé. É para dizer, olha, nós não estamos sozinhos. Ele é o Senhor do universo. Ele ressuscitou.
Porque quando ele passou aquela via crucis, quando ele saiu do horto, ali no caminho das oliveiras, que ele se entregou, quando a gente celebrou, igual a memória da primeira Páscoa, não pegou o cordeiro e não matou, e com sangue não matou, não marcou os portais, de forma que o anjo exterminador não pegasse aquelas famílias? Da mesma forma, Jesus saiu, enfrentou o mal, enfrentou o exterminador, entregou o corpo e o sangue dele para fazer pão, para que ele fosse o nosso alimento. Então aquele corpo e aquele sangue passou a ser o nosso alimento. Aquele alimento que é inexaurível por todos os séculos. É Deus conosco, nos alimentando e nos conduzindo sempre. A prefiguração da Eucaristia no Antigo Testamento está com quem? Quem que estava desistindo de tudo, deitou para poder morrer e que foi acordado e falou: levanta e come, que você ainda tem muito que andar. Lembra qual foi o profeta? Foi Elias. Lembra? Que ele fez aquela confusão, matou os profetas todos de Baal, depois ele foi perseguido. Aí ele desistiu, foi lá para o deserto, deitou debaixo de uma árvore, falou assim: agora chega, agora quer morrer, acabou. Aí ele estava lá dormindo, o anjo veio, acordou ele, falou: acorda, e tinha um pão sendo assado. Come, porque ainda tem muito que caminhar. Isso é maravilhoso. Porque nós, sem esse alimento, nós somos capazes de quê? De nada. Então, quando a gente caminha, quando eu estou na procissão, Jesus é que nos põe a caminho, é que nos tira do nosso marasmo, que nos tira da nossa moleza, do nosso abatimento, da nossa falta de coragem, e fala: caminha. Por quê? Porque eu sou o seu alimento, eu sou o seu sustento e eu estou contigo. Isso é maravilhoso. Então a gente fica pensando: como é que a gente pode viver sem Jesus? Como podemos viver sem Ele? Já falei para vocês daquela época do imperador Diocleciano, que proibiu qualquer culto, proibiu as orações. Aí pegaram 49 cristãos rezando escondido, celebrando a Eucaristia, todos presos. Aí falou: mas por que vocês estão me desobedecendo? Eles falaram: porque sem a Eucaristia não podemos viver, sem o domingo não podemos viver. Foram torturados e mortos todos, mas sem o domingo não podemos viver. Como que a gente precisa de novo descobrir a alegria do domingo, aonde nós estamos reunidos, igual lá na Quinta-feira Santa, nós estamos reunidos diante dEle, onde Ele institui a Eucaristia, nos alimenta, e nós vamos alimentar o irmão, porque aquele corpo que se eleva é o mesmo que passa fome na porta, é o mesmo que sente frio, é o mesmo, é o Senhor. Então eu me alimento dele. Então por que ele me precede na Galileia? Porque primeiro eu tenho que ter um caminho de anunciar esse Deus que eu experimento, que é vivo. Porque ele responde para Madalena assim, vocês podem ir agora lá em João 20, quando ele aparece para Madalena e fala para Madalena: não me retenhas, não me toques, porque eu não subi para o Pai. Porque a nossa meta, porque não adianta eu caminhar sem saber para onde que eu vou. A vida nossa tem que ter meta. Qual que é a nossa meta? É a comunhão com o Pai. Mas eu só vou na comunhão com o Pai depois de passar pela Galileia para anunciar Jesus. Eu caminho com Ele, porque eu volto para casa, mas levando os meus irmãos, eu tenho que dar testemunho na minha vida de que meu Deus é vivo, que Ele está ali, vivo. Entender que Deus de verdade está ali, que Ele não foi embora, que não é um pão, que não é uma massa inerte, mas que Ele está ali à nossa espera. Isso é tão maravilhoso. A gente não tem dimensão de que Deus é esse, que eu posso vir até Ele para trazer a minha dor, a minha angústia, meu sofrimento, a minha dúvida. A dúvida pode ser mais simples: se eu caso ou não caso, se eu compro uma bicicleta ou não compro, se eu mudo de apartamento ou não mudo, mas tudo eu peço opinião a Ele. Mas eu posso chegar aqui com meu coração tão apertado e só chorar diante dele. Ele sabe o que foi, eu saio daqui limpa, parecendo que já tudo mudou. Não, está tudo igual, mas já estou diferente. Por quê? Porque eu estou com Ele. É essa força que me põe de pé, que nos dá sustentação, para a gente dar conta do caminho, das dificuldades, viver num mundo tão pagão como estamos, num mundo que desistiu de Deus, que deu as costas para Ele. Nós anunciarmos que Ele está vivo é um desafio. Trazer para as pessoas a alegria de caminhar diante de Deus vivo. Então por isso que a festa de Corpus Christi é uma festa que nós temos que encher a igreja, porque é Ele vivo. É claro que nós não temos a oportunidade
o privilégio de algumas almas que Jesus chamou. Alguma de vocês, antes de eu ter falado com vocês já da irmã Josefa, alguém já ouviu falar nela? Eu já citei ela aqui para vocês, né? Que Jesus a chama para uma intimidade diferente, tanto que ela morreu igual a irmã Faustina, aos 33 anos. Ela vivia no mosteiro e era a de ocupação mais simples do mosteiro. Ela varria e ela lavava roupa. E Jesus chama. Então, é aquela que eu falei com vocês, que encontra com Jesus, ela está fechando as janelas do terceiro andar, e ela vê um corredor comprido, uma luz muito forte, e Jesus vindo apressadamente. Ela para e fica esperando ele chegar, e fala com ela: de onde vens, Josefa? Ela falou: está fechando as janelas, Senhor. E para onde vais? Eu vou acabar de fechar a janela. Ele falou: resposta errada. Você não sabe responder? Ela falou: mas o que eu tenho que falar? Você tem que falar assim: eu vim do amor e eu volto para o amor. Isso é maravilhoso. E esse corredor no mosteiro passou a ser chamado corredor do encontro. Mas mosteiro, tu tem as horas de adoração, de rezar, de trabalhar. E um dos dias ela estava fazendo adoração. Aí ela rezou. Enquanto ela começou a fazer a adoração, ele apareceu para ela, sentou diante dela. Pode imaginar? Não dou conta nem de pensar. Aí ela fez o tempo de adoração e ela ficou aflita, porque o tempo de adoração tinha acabado. E Jesus não mostrava nenhum sinal de que ia levantar. E ela aflita. Ela falou: esperou, Jesus não se moveu. Ela falou: ô Senhor, que só dá licença, mas eu tenho que varrer. E ele falou: não se preocupe, José, eu vou com você. A gente não tem essa consciência que ele caminha conosco. Porque com ela via. Ela via. Ela tinha essa oportunidade de vê-lo. Antigamente ele aparecia, ela estava lavando uma roupa, ele aparecia, ela estava rindo, ele aparecia, ficava acompanhando ela. Por fim ela falou que: Senhor, o Senhor está me atrapalhando no sentido, porque eu estou ficando voada, porque eu não consigo prestar atenção no serviço e no Senhor. Preocupa não, José. Meu povo vai perceber que tem uma coisa errada, Senhor. E é lindo o livro dela, chama Apelo ao Amor, desse tamanho. E Jesus cita naquele livro, Ensine Ezo, alguém tem? Ele cita, ele fala: faça com que os sacerdotes conheçam os escritos da minha pequena Josefa. É muito carinhoso como ele chama ela, a minha pequena Josefa, né? Imagina, ela fazer adoração e ele estar ali. Então, quando a gente participa e a gente vai viver essa festa de Corpus Christi, que nós vamos ter a liturgia, depois nós vamos fazer uma procissão, e depois nós vamos encerrar como? Como que a gente encerra? Mais do que a bênção, Não, depois da comunhão, fizemos a procissão e depois a gente vai adorar. Jesus é o único por quem eu tenho que dobrar os meus joelhos. Mesmo diante de qualquer pressão, eu não posso ceder. Ele é o único por quem eu posso dobrar os joelhos. Por quê? O que é seu Deus que eu me prostro? Independente de Ele ter nos criado, de tudo mais que Ele fez, qual que foi a primeira pessoa que se inclinou até o homem? Foi Deus. Ele se inclinou até nós para cuidar de nós igual o bom samaritano, que veio curar as nossas feridas. Ele foi o primeiro que fez isso. E depois disso, Ele se inclinou mais um pouco para lavar os nossos pés sujos. Então, por Ele, eu tenho que me adorar, eu tenho que dobrar os meus joelhos e adorar a um Deus que é vivo. É porque Ele está vivo, porque Ele me ama, que eu adoro um Deus vivo. Eu vou ali e falo que Jesus caminha comigo, porque eu estou diante de um Deus que não me julga, mas que me ama, que não me esmaga, mas que me abraça, que me acolhe. Ontem o Papa Francisco falava uma coisa linda. Ele falava sobre a questão do amor de Deus, né, do mistério da Trindade. Ele dizia: façam devagar o sinal da cruz. Ele falava, porque o sinal da cruz de Deus é como um abraço, que nos envolve do alto a baixo, de um lado para o outro, como um abraço de pai. E é lindo isso. Deus nos envolve, nos abraça, nos acolhe. Ele não nos esmaga, Ele não nos julga. Ele nos coloca no colo e fala: eu sou teu pai, eu te criei com liberdade, não te obrigo a caminhar comigo, mas se quiser caminhar comigo, eu te mostro o caminho.
E eu espero ter te dado uma liberdade suficiente para que você saiba discernir qual é o caminho. É maravilhoso. Qual o povo que pode ter um Deus assim tão perto de nós? Tão íntimo de nós, que participa da nossa vida tão simples, que quer estar pertinho. Porque quando Jesus anunciou e falou: quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não terá parte em mim, o pessoal ficou apavorado, falou: o quê? Como é que eu como essa carne, bebo esse sangue? Foram embora. Jesus não mudou nenhuma letra e falou para os discípulos: vocês também querem ir? Pode ir. Ele não muda, ele é muito firme. É por isso, porque às vezes as pessoas querem um Deus muito longe, que não participe de nada. Jesus não, Ele quer estar junto, e quer estar perto, e quer ter o cheiro nosso, quer caminhar conosco. E Ele ficou ali, ó. Vem o sacerdote, coloca Ele ali, e Ele passa a ser o nosso prisioneiro de amor. Jesus espera, pode ter certeza que eu digo para vocês, porque não sou eu que falo isso, é Ele que diz. Eu espero por cada um de nós. Por que a gente o adora? Porque está escrito lá em Êxodo, capítulo 3, quando ele vai falar lá para Moisés, lembra? Ele fala para Moisés, quando ele vai falar, fazer as tábuas da aliança, ele fala, no versículo 14, não adorarás outro Deus. Ele tem que ser o único Deus da nossa vida. Então nós temos que lutar contra muita coisa, porque a gente coloca tantas coisas antes de Deus. Então por isso que essa festa, para que a gente possa repensar, avaliar a nossa vida antes de entrar numa fila de Eucaristia e pensar: eu estou recebendo um Deus que é vivo. Para quê? Para que a minha vida seja assimilada por Ele, para que com isso eu possa ser transformado nele. Todo o poder de transformação da minha vida, quem vai fazer? É Jesus. Então por que eu comungo? Para dar conta da vida. Eu comungo para que eu tenha força de caminhar todos os dias. Fico lembrando de quando eu pedi a Ele a graça da Eucaristia diária, que eu falava para Ele: Jesus, como que eu posso dar testemunho, como é que eu posso dar conta de ficar de pé diante de tanta dor? Como eu posso dar conta, se o Senhor não for aquele que me sustenta? Então primeiro eu tenho que ser transformada, para que eu possa anunciar para os meus irmãos que Ele é vivo, e dizer: a vida é muito mais que a gente possa pensar, somos chamados a uma coisa muito maior, que a gente não tem dimensão. Ajudar uns aos outros no caminho com alegria. Por quê? Porque Ele está no meio de nós, porque Ele caminha conosco. Eu posso dizer: Jesus, Ele fala oi, e não cobra ingresso para poder vir, não cobra taxa para estar ali de joelho diante dEle. A gente pode visitá-lo a hora que quiser. Tem uma dúvida de alguma coisa para fazer? Não liga para ninguém, não, corre aqui e fala: deixa eu contar uma coisa para o senhor, o que é que eu faço? Vou para a direita ou para a esquerda? Ele mostra o caminho para que a gente não se perca, porque às vezes a gente pode sair do caminho e cair no precipício, ou podemos afastar demais e ficar longe do caminho. Mas eu falo: Jesus, cola em mim e me ajuda a fazer o caminho que é certo. Nossa Senhora fala naquele livro, Os Sacerdotes, os Filhos Prediletos de Maria, no tempo que Deus nos deu aqui, a gente está aqui para fazer a vontade do nosso Pai. E fazer a vontade do Pai é fazer o quê? O que é fazer a vontade do Pai? É viver o... Qual é a vontade de Deus? É o amor, não é? E é o amor a Ele, não terá outro Deus para adorar, e o irmão, ok? Então isso é a vontade de Deus, é viver, que a gente viva o amor de verdade se comprometer, porque se eu estou aqui comungo, eu tenho que me comprometer com o meu irmão, não tem jeito. O Jesus que eu recebo aqui é o mesmo que está aí em você. Então eu tenho que estar comprometido. A dor do outro tem que me incomodar, o frio do outro tem que me incomodar, a falta de comida do outro tem que me incomodar. Somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Essa é a grande revolução do cristianismo. Mas primeiro tem que ser transformada, primeiro tem que vir aqui, tem que ajoelhar, falar: bença, Pai. Fala: Jesus, eu adoro esse Deus que deu a vida por mim, permanece vivo para me alimentar, para me dar força para o caminho, para falar: coragem, eu estou aqui. Que eu falo que é esse corpo que nos sustenta, esse corpo que te mantém de pé. E isso é espetacular. Essa experiência de saber que tem um corpo que te sustenta não tem preço. Recentemente alguém, agora que esse período de inverno que a gente está trabalhando mais, que os meninos estão mais doentes, alguém falou comigo: de onde é essa energia para estar aqui até essa hora trabalhando?
Eu falo de um corpo real que me sustenta, vivo, que é Deus. A gente comunga, e isso não é uma ilusão. Parece pão, tem cheiro de pão, mas não é pão. É o meu Deus que permaneceu por amor a mim. Então isso é para a gente pensar. Eu acho que é domingo, quinta-feira é o dia de ação de graças, é de agradecer, de vir para a igreja, de ficar de joelho em adoração, depois de ter participado da missa, da procissão, é de estar de joelho. São os 3 tempos. A gente comunga, a gente caminha, pedindo a Ele que nos preceda e que caminhe conosco e nos ajude a anunciá-lo e nos ajude a adorá-lo, a estar aqui não para pedir, mas para dizer obrigado. Obrigado por não ter desistido de nós. Eu falo isso com Ele. Obrigado por não ter desistido, Jesus. Obrigado por permanecer apesar da nossa infidelidade, apesar da nossa incredulidade, apesar do pouco tempo que a gente tem para vir aqui, apesar da gente trocar o Senhor por tantas coisas, apesar de achar que tantas coisas são mais importantes que vir fazer 15 minutos de adoração. O Senhor não desistiu de nós. E isso é espetacular, porque Ele nos ama apesar de tudo isso, ainda quer nos transformar. Ele acredita em cada um de nós, e Ele conta com cada um de nós. Isso é que me deixa impressionado. Ele conta com a nossa miséria. Não precisava contar com nada, mas Ele conta. Ele usa dos seus braços, do seu olhar, do seu sorriso. Ele usa de você para ajudar a chegar no irmão. A nossa religião é uma coisa escandalosamente linda, lindo, mas a Eucaristia, a nossa vida é fundamentada nisso, nessa presença real de Deus que caminha conosco. Isso é de emocionar, de estar aqui com Ele, de poder vir aqui qualquer dia, qualquer hora. Lá na Boa Viagem é adoração perpétua. Eu estive em Goiânia, na catedral lá também é adoração perpétua. A primeira missa é 3 da manhã, a última é 10 da noite. São 8 missas por dia, adoração contínua. Isso é espetacular. 5 padres revezam. Primeira missa 3 da manhã, o povo está lá rezando. 10 da manhã está encerrando, a igreja aberta, porque a adoração é perpétua, contínua. Lá na Boa Viagem, adoração perpétua. Qualquer dia o povo está lá 24 horas fazendo revezamento na presença de um Deus vivo. Diante disso eu fico pensando, qual problema nós temos? Somente os temos porque não apresentamos a Ele, porque não acreditamos de verdade que Ele nos ama e que Ele só quer o melhor para cada um de nós. Ele só tem o melhor. Então pensem nisso de verdade, para vocês meditarem essa semana, e pensem na caminhada espiritual nossa. Que valor nós damos à Eucaristia, a esse Deus que permaneceu conosco, que está à sua disposição 24 horas por dia. Você não encontra nenhuma pessoa à disposição sua 24 horas por dia. Só Deus tem tempo. Eu falo com Ele, só o Senhor tem tempo para ver a formiga andar, que ela anda tão devagarzinho, mas só espera por ela. Só o Senhor espera por mim. Só Ele sabe que você está angustiado hoje. Fala, porque ela não veio aqui? Porque se ela vier e me entregar, sem me dar sugestão, porque a gente fica querendo dar sugestão para quem sabe tudo. Já falei com vocês, é igual ir no médico e levar a receita pronta, olhado no Google. Não pode. A gente vai lá e fala com Ele, me ajuda, vou mostrar para o Senhor essa situação, e o Senhor faz aquilo que o Senhor sabe que é melhor, e me ajuda. Então nós temos que pedir a Nossa Senhora, que ela foi mulher eucarística. Qual foi a primeira procissão de Corpus Christi? Quando Nossa Senhora foi à casa de Isabel. Ela não levou Jesus dentro dela? Ela era o ostensório vivo. Quando nós vamos caminhar na quinta-feira, nós não vamos atrás o padre com o ostensório? Ela foi o ostensório vivinho, levou ela na casa de Isabel. Quando a gente acaba de comungar, nós temos Jesus vivo em nós. É de morrer. É muito mistério, o mistério é grande demais. Então a gente não consegue compreender, nossa inteligência não consegue abarcar isso. Mas a gente fala com Ele, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé, que é tão pequena, tão miserável. Eu quero de verdade, nessa quinta-feira, vos agradecer, render graças por tanto amor.
por saber que a minha vida eu sou amada de Deus, e que posso caminhar com o Senhor todos os dias, e por isso eu não preciso ter medo de nada. Não tenhais medo, por quê? Porque eu estou convosco todos os dias, até o fim. Então que a gente peça a Nossa Senhora, que foi essa mulher eucarística, que entregou Jesus para o mundo, que nós, na nossa miséria, na nossa pequenez, também possamos caminhar pelo essa Galileia aí, desse mundo todo, e anunciar esse Deus vivo, esse amor infinito, essa bondade, um Deus que não exclui, mas que inclui, um Deus que não julga, um Deus que só nos abraça, nos acolhe por inteiro. Quantos estão precisando de ouvir isso? Mas isso precisa primeiro ser verdade no seu coração. Você tem que dar testemunho dessa alegria, desse Deus que caminha conosco, e dizer: não se preocupe, a gente tem um Pai, tudo vai dar certo. Por quê? Porque Ele nos acompanha. Eu não vejo Ele trabalhando comigo igual Josefa via, mas eu sei que o olhar dele nos sustenta, que Ele não nos perde de vista, por amor. Ele cuida da gente. Então a gente pode caminhar desse jeito, nessa certeza de que tem alguém muito mais forte que nos ampara, que nos acolhe e que fala: não tenhais medo, meu pequeno rebanho, não vos preocupeis com nada, me entrega e eu farei. Então que essa semana nós possamos viver sob a graça e da gratidão. Se tem um sentimento que tem que estar no nosso coração, é gratidão. Chegar aqui e falar: obrigada, obrigada, obrigada. Se eu esqueci de alguma coisa, obrigada, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor não desistiu de nós, permaneceu conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Atenção na estrutura do Pai Nosso. Quando a gente reza o Pai Nosso, a primeira palavra que a gente fala é Pai, e a última palavra que a gente fala é... Vamos rezar para lembrar? Pai Nosso, santificado, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, se o mal está no final e o Pai no início, o mal é o antipai. Já pensaram nisso? Nos livre do mal. O mal é o antipai. Eu chamo Pai, Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Depois, tudo mais eu vou pedindo a Ele, que nos dê o pão, mas que nos livre de algumas coisas e nos livre do mal. O mal é o antipai. Se a gente pegar a história na Bíblia, eu separei 3 histórias, que a gente vai ver a questão do mal. A primeira está em Gênesis, não sei se alguém está com a Bíblia, no capítulo 3, que é a história da Eva, com Adão e a serpente. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, de uma frase, então está no capítulo 3, mas está no versículo 6, uma frase que diz assim: a mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. O mal, ele é tão difícil da gente reconhecer, porque às vezes ele vem muito colado no bem. São Tomás de Aquino diz que o mal só chega perto de nós porque ele se reveste do bem, senão ele não conseguiria chegar. Porque às vezes é muito difícil discernir o mal do bem. A voz dos dois às vezes é tão sutil no nosso ouvido que você fica na dúvida o que é mal, o que é bem. Então você imagina, o mal que a Eva fez nesse momento foi a partir do olhar dela. Olha como é que a Bíblia diz. Ela olhou e viu que a árvore era boa. O que tinha de ruim naquela árvore? Nada. Era boa para o apetite,
era formosa à vista, que ela era bela, ela tinha uma boa aparência, ela era bela, era boa para você comer, e ela te dava, ela ainda tinha uma meta com essa fruta, que era adquirir discernimento. Então, tudo de bom, mas esse era o olhar dela, não era o olhar de Deus. Deus vê o bem no todo daquilo. Então, quando tudo que Deus criou, qual que era a frase que ele terminava? Ele criou e falava, Deus viu que tudo era bom. Ele vê na essência, no todo. A Eva viu sob o olhar dela, e pelo olhar dela, tudo é bom. Aquilo era maravilhoso. E aí ela cometeu o pecado. Então, às vezes é tão difícil discernir. Há um estudioso que diz que para poder discernir a voz do mal e do bem, às vezes é a mesma dificuldade que você tem de escutar. Olha a comparação que ele faz. Uma gota de chuva cai dentro do oceano. Como é que escuta? Então, o mal, ele é o sequestro do olhar. Muitas vezes a gente precisa de curar o nosso olhar, a forma de ver, porque o nosso olhar é imperfeito. E na nossa visão, isso é bom, Senhor, mas aonde está o mal nisso? Às vezes a gente não consegue perceber essa gota que cai no oceano, é só uma gota, mas a proporção que ela vai trazer de problema é oceânica. Então, por isso nós precisamos de compreender que nós só vamos vencer o mal quando nós tivermos consciência que nós somos pecadores, que somos imperfeitos, que vivemos a nossa vida na fragilidade. Então a chance da gente errar é alta. Então por isso que nós temos que ser dependentes de Deus e falar, me mostra nessa situação, é boa mesmo? Porque eu estou vendo tudo tão lindo, né? Então às vezes as coisas chegam para nós em presentes, em embalagens, que a gente fala, espetacular. Quando você abre, está estragado ou podre. Qual a única pessoa que pode ver e te mostrar a realidade? É só Ele, é só Deus. Então a gente precisa aprender essa humildade de tudo, mesmo que a gente tenha certeza que é aquilo, fala, mas o Senhor está de acordo? O Senhor vê da mesma forma que eu? Claro que não, mas só me mostra o que é preciso ser visto, para que eu não me distraia, para que eu não pegue alguma coisa errada. O outro exemplo está em Gênesis 4, que é Caim com Abel. Imagina, eles foram os filhos lá de Eva e Adão, cada um seguiu uma linha, mas quando eles foram entregar para Deus as oferendas, as primícias do que eles fizeram, o olhar de Caim, o coração dele estava cheio de inveja, de ciúme, de rivalidade com o próprio irmão. Porque viver a fraternidade é uma opção, não é o laço de sangue que faz isso, não é? Nós podemos matar o irmão, nós podemos matar alguém que é próximo, mas às vezes a gente se deixa dominar pelo ciúme, pela inveja, pela discórdia, por querer ser mais importante. Por que Deus olhou para Abel diferente de mim? E às vezes a gente quer ter que Deus, ou que as pessoas te valorizem de um jeito que às vezes o mundo não vai olhar. E o nosso coração vai ficando, cultivando todas essas coisas que vão nos levando para um caminho ruim. E nós podemos ser dominados pela ira e fazer o que Caim fez, que foi matar Abel. Mas tem uma frase que é para a gente prestar atenção. Essa frase Deus fala assim, Deus fala para Caim. Caim, por que você está irritado? Não, de morrer. E por que você está assim com o seu rosto abatido? Às vezes a raiva é tão grande, você quer matar o primeiro que aparecer. Deus olha para você e fala, por que você está irritado? Fala, eu imagino, estou não. Tá. Aí Deus fala com ele, se tivesses bem disposto, não levantarias a cabeça? Por que você está irritado? Nada passa, né, gente? Nada passa. Aí ele fala, mas se não estás bem disposto, olha a frase, Deus fala com ele, o pecado está deitado à porta da sua casa como um animal, te espreitando. Mas a frase que Deus termina
É de doer, porque ele fala assim, mas tu podes dominá-lo. Então, para que a gente preste atenção que o pecado é uma opção nossa. O pecado é uma opção nossa, mas tu podes não pecar. Tu podes dominar o mal. Essa frase é uma frase para ficar em nós. Tu podes não cometer adultério. Tu podes não furtar. Tu podes segurar a língua e não falar mal de alguém. Tu podes não condenar. Tu podes. Porque enquanto você está irritado de cabeça baixa, o pecado está parado na porta da sua casa. E ele tem uma queda por você. Deus fala, deu uma queda para o seu lado. Tu podes dominar o mal. Diante de ti está a água e o fogo. Estende a mão para onde você quiser. Jesus viveu, sabe girassol que vive só procurando o sol? Jesus viveu em função do Pai. Quando a gente falou aqui que o mal, quando a gente fala o mal, ele é o anti-Pai, a nossa luta toda na vida é contra o mal na nossa vida, que é o pecado. É a luta toda. E a gente só vence quando a gente entende que a gente é frágil mesmo, pecador, e que a gente não dá conta. E o terceiro exemplo que eu tirei para vocês, também está em Gênesis 50, que é a história de José do Egito. Que o pai dele era alucinado por ele, né? Jacó era alucinado por aquele filho. Aí o ciúme tomou conta dos irmãos, falou, nós vamos matar ele. Esse negócio do pai ter preferência por ele, a gente mata. Está vendo quanta coisa a gente tem que trabalhar no nosso coração? Quanta coisa Deus tem que revelar? Porque para que o mal não nos domine. Fizeram o que fizeram com José, todo mundo conhece, jogou ele na cisterna, venderam José, levaram José para o Egito, e José adquiriu um grande cargo lá com o faraó. Na hora que os irmãos dele chegaram passando fome, não o reconheceram. Tiveram medo de José, mas José acolheu os irmãos e cuidou deles. Quando o pai deles morreu, Jacó, eles falaram, o quê? Ele vai matar a gente agora. O pai morreu, nós estamos roubados. Mas aí, olha, a importância dessa história de José, é a importância para a nossa vida, para ver como é que do mal nós podemos fazer uma história do bem. Nós podemos transcender a história. Nós podemos mudar isso. A situação de ruim que chegar para nós. Porque tem coisas que a gente não muda como o mal muitas vezes chega. Mas na nossa vida nós podemos determinar como nós vamos receber e viver isso. É uma oportunidade de não ser confinado no mal, mas tomar um outro caminho. Em vez de caminhar na lamentação, na lamúria, Deus Pai fala, não quero filho murmurento, nós podemos tomar o caminho da gratidão. E olha o versículo 20 do capítulo 50 de Gênesis, olha o que José responde para os irmãos, que coisa espetacular. Ele fala, o mal que tinhas intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje, salvar a vida de um povo numeroso. José poderia ter ficado confinado no ódio dos irmãos, colocado o coração dele pesado, ter feito, porque o ressentimento, ele fecha o coração da gente, ele faz uma crosta e que nada chega. A palavra de Deus não bate mais, a alegria não chega, e a gente vive aquele povo mal-humorado, ranzinza, que tudo murmura, tudo reclama, e que não vê o bem em nada, tudo está ruim, por causa de um ressentimento. Mas naquele momento, quando José perdoa os irmãos, com esse mal que fizeram com ele, José salva uma nação. Pensa bem no tamanho do que a coisa virou. Então, quanta coisa na nossa vida nós podemos transformar, se eu resolvo dar o perdão, se eu resolvo não retribuir o mal com o mal. É fácil isso? Claro que não. Claro que não. Por isso que a gente reza todo dia e pede a Deus que nos livre do mal. Porque a tentação, antes a gente fala, né? Não nos deixeis cair em tentação. Vamos cair? Todos os dias e várias vezes ao dia, até no momento da morte. Qual é a grande tentação? Jesus viveu 3 tentações, que a gente vive todo dia. Achar que a vida, nós temos que ter poder, temos que ter, né? Temos que
viver de tudo isso que o mundo traz. Mas tem uma tentação perigosa, muito perigosa. Vocês sabem qual é? É duvidar do amor de Deus. Não ter confiança nesse amor incondicional que Ele tem. Isso é uma tentação que nos assola todos os dias. Acontece alguma coisa que vem em desacordo com aquilo que você quer, deseja, a gente fala, Deus não me ama. Deus não lembra de mim. Eu rezo, eu peço, Ele não me escuta. Então a gente vive duvidando desse amor incondicional. A gente vive duvidando que Ele realmente está prestando atenção em mim. A gente vive duvidando que podemos confiar. A gente vive muito mais confiando na nossa própria força, que não serve para nada, do que entregar as coisas para que Deus possa nos ajudar. O grande tentação da nossa vida é guardar, esquecer disso. Cada um de nós foi criado antes da criação do mundo. Deus sonhou conosco. É uma coisa impressionante pensar nisso. Ele sonhou, por isso existimos. E quando Ele sonhou conosco, Ele tem um projeto para cada um de nós. Que o dia da nossa morte nós vamos entender, nesse projeto maravilhoso da salvação, que é o mistério, qual é o papel de cada um de nós. Mas a gente se perde, o mundo nos faz perder isso. Então a gente fala, Deus nem lembra de mim, você acha que Ele está me vendo aqui na minha vidinha mais ou menos? E aí eu não penso que Deus tem um projeto e quero viver a minha vontade. E não a vontade de Deus. Então a gente precisa aprender aquilo que Jesus fala. Aquele que quer me seguir, tem que renunciar a si mesmo. Né? O que é renunciar? Esvaziar. Esvazia de você, tira o ego e se enche de Deus. E deixa Deus ser Deus na nossa vida. E deixa Deus cumprir o projeto que Ele tem na nossa vida. Mas a tentação é falar, não, daqui eu vou sozinha. Muito obrigada. Até onde o Senhor me trouxe? Aqui é o caminho, que aqui eu sei o caminho. Não precisa da sua ajuda, porque aqui eu sei. E a gente precisa do colírio que é Deus, para fazer com que a gente enxergue. O tratamento da nossa vida chama Jesus. Então, a única pessoa que pode nos livrar do mal é o Pai. Mas para que a gente possa conseguir vencer a tentação de todo dia, a tentação de achar que o meu nome, que o poder, meu poder financeiro, que isso me traz tudo, isso é ilusão. O mundo quer nos levar numa ilusão de que possuir as coisas, ser famoso, é que é o que te traz a felicidade. Isso é engano. É engano. A nossa felicidade não é essa, a nossa felicidade é estar com Deus, né? Então, tudo que tenta nos tirar de Deus é o mal, que quer nos despistar, quer nos levar para outros caminhos, quer fechar o nosso ouvido para não ouvir a voz dEle, quer fechar os nossos olhos para não ver, quer endurecer o nosso coração. Terça-feira eu falei sobre isso aqui. Você sabe o que é coração contrito? A gente vem para a missa e a gente precisava de ter um coração contrito, não é? O que é coração contrito? Então eu vou dar para vocês o exemplo. Você pega uma terra que está seca, dura, que até trinca de tão dura que ela está. Você joga água, resolve o quê? A água não entra. É assim quando eu venho para a igreja com meu coração cheio de ressentimento, de mágoa, querendo vingança, querendo descontar no outro que ele me provocou o sofrimento. O padre pode fazer a melhor homilia do mundo, pode ler o evangelho todo várias vezes, e a palavra não entra, ela bate e volta, ela não entra em você. Coração contrito é quando eu pego essa terra, esfarelo ela, eu tenho que quebrar ela inteira, para que aí a água possa chegar e empapá-la. Então antes de eu chegar aqui para rezar, eu preciso pedir a Deus que quebre meu coração, que quebre essa capa de ressentimento, esse mal que está em nós fazendo uma crosta. Fala, Senhor, me dá um coração manso, me ajuda, porque quando me fazem o mal, eu quero retribuir com o mal. Não é uma opção do ser humano a gratidão. Nós caminhamos por ressentimento, nós não caminhamos pela via da gratidão, mas é preciso exercitar, é preciso pedir a Deus que cada coisa que chegar em nós, que chegar como a gente vendo como sendo algo ruim, pedir a Ele a graça de transformar isso numa situação que possa ser melhor para mim, que fazer do mal o bem. Como é que eu tiro o mal, o bem do mal?
Deus pode fazer isso, senão Ele não seria Deus. De toda situação ruim, Deus pode extrair o bom, senão Ele não seria Deus. Então eu preciso pedir a Ele que nos mostre quando é que eu corro o risco de pecar. Em que momento eu estou correndo o risco de cair em tentação? Porque quando é que eu vou reconhecer isso? Quando eu aprender a me conhecer, a me ver e saber que eu sou frágil, que eu caminho nesse mundo muito mais contando com a minha fragilidade, com a minha miséria, com a minha pequenez. Quando eu reconheço que eu sou pecador, que eu não dou conta de nada e que eu preciso de perseverar, de permanecer em oração, permanecer com a Eucaristia, com a palavra, eu não vou sobreviver. Se eu não entender que a minha vida é feita do encontro da graça com a liberdade, eu não caminho. Porque eu preciso da graça de Deus para dar conta de caminhar e não pecar. E mesmo assim a gente peca 7 vezes no dia, segundo a palavra. Então é uma luta. A luta contra o mal é a luta de todo dia da nossa vida. O dia inteiro nós lutamos contra o mal, contra tudo aquilo que quer te seduzir, te tirar do Pai. Então, mas a tentação é uma coisa muito interessante na nossa vida, porque ela nos firma no Pai. A tentação, eu acho que ela é importante na nossa vida, porque ela me faz fazer opção pelo Pai o dia inteiro. Ah, faz isso só hoje. O que tem, né? Amor, nós estamos no mundo, o que tem? O que tem? Só uma vez. O que tem só hoje? O que tem roubar isso? Ninguém está vendo. O que tem? Um vê. Mas se eu faço a opção, eu não farei isso por causa dele, porque eu o amo. Ele é o Senhor da minha vida. Cada vez que eu faço opção pelo Pai, eu me centro em Deus e fortaleço a minha fé. Então por isso que a tentação ela tem esse lado interessante. Deixar de ser tentado não tem jeito, nós somos humanos, nós estamos no mundo. Enquanto a gente está aqui nesse mundo, tudo vai nos seduzir. Mas quando a gente conseguir vencer isso, nós fortalecemos a nossa fé. Mas é isso que eu quero dizer para vocês. A tentação, ela vai nos fortalecer. Mas a gente tem que estar atento. Todos os dias a gente reza isso. Me livra do mal. Me dá a graça necessária para reconhecer o risco que eu tenho de cair em pecado e não pecar. Isso é uma graça. Mas que a gente tem que estar atenta. Se a gente não estiver vigilante, por isso que orar e vigiar. É o vigiar. Isso aqui eu corro o risco, então eu não vou. Porque eu não quero ofender o meu Senhor. Eu não quero magoá-lo, eu não quero fazer isso. Mas a gente pode contar com uma força muito grande, né? Além da Eucaristia diária. Quantos aqui, tem algum jovem que ficou aqui, que foi consagrado? Hoje, fez a consagração? Levanta, vamos ver quem é, os que estão consagrados. Tem uma coisa interessante, eu também sou consagrada a Nossa Senhora, e uma coisa que eu queria falar para vocês, né, claro que quem quiser aprender, que nos ajuda profundamente todo dia, é pedir a Nossa Senhora que nos ajude contra o pecado. Vocês aprenderam isso estudando? Aprenderam? O que a gente tem que fazer todo dia de manhã? A gente pede a ela, a gente reza 100 vezes, Ave Maria, Virgem Fiel. Então a gente fala com ela, Mãe Santíssima, não me deixe pecar hoje, a gente só tem hoje, né? Para amar a servir a Jesus, nós só temos? Então você fala com ela de manhã 100 vezes. Ave Maria, Virgem Fiel. Ave Maria, Virgem Fiel. Vocês repetem isso. Para que ela te livre do mal. Para que ela não te deixe pecar. Aí de noite, como a gente pecou, a gente fala, Ave Maria, Mãe de Misericórdia. Peça perdão de Jesus por mim. Ave Maria, Mãe de Misericórdia. Mas isso é um exercício diário. Não tem jeito de fazer isso de vez em quando. Vocês têm que fazer isso todos os dias. É igual comer, igual tomar banho, igual levantar. É todo dia nós temos que repetir isso. A outra coisa que eu queria sugerir para vocês, porque a gente faz a consagração, é tanta emoção, e eu fiquei tão emocionada de ver vocês ali se consagrando, que eu lembrei da frase que Jesus disse, que o mal não irá vencer o mundo. E quando eu vi esse tanto de jovem consagrando a Nossa Senhora, eu tenho certeza que o mal não irá vencer. As portas do inferno não prevalecerão. Por mais que as artimanhas do demônio sejam sedutoras, ele não conseguirá vencer. Quando eu vejo vocês na força diante de Maria, não conseguirá vencer. É outra coisa que eu quero sugerir a vocês, que nos ajuda profundamente nessa luta diária. Antes de vocês, porque às vezes a gente não tem o horário certo de rezar do terço, vocês aprenderam a rezar a coroinha de Nossa Senhora.
Não leram isso? A coroinha dela? Vou deixar escrito para vocês, que é uma coisa fácil, simples, para a gente fazer uma coroinha para ela todos os dias, que vocês vão rezando, vai se nutrindo dela, vai pedindo a presença dela, vai pedindo: Senhora, me ajude, a Senhora venceu o mal, a Senhora pisou na cabeça do mal, me livre das ciladas, porque é tão lindo quando a gente vai pedir começar a rezar a coroinha, a gente fala com ela: dignai-vos conceder-me que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me virtudes contra os vossos inimigos. Os inimigos dela é o inimigo de Deus, é o mal. E a gente pede a ela: me livre das insídias do demônio. Porque quantas ciladas vão ter no dia? Quanto mais a gente se consagra, quanto mais reza, mais tentação virá, mais problemas virão. Então a gente tem que se armar e armar na oração. E a outra coisa que vocês precisam fazer todos os dias: as 3 vezes amém, assim seja. Aprenderam isso? Amém, assim seja, está no livrinho. Amém, assim seja, por tudo que a senhora fez na terra enquanto a senhora esteve aqui. Amém, assim seja, por tudo que a senhora faz no céu hoje. Amém, assim seja, por tudo que a senhora fez, faz e ainda fará na minha alma. Para que ela possa trabalhar a nossa alma, para que a gente possa se santificar. Então é um trabalho maravilhoso. Depois eu passo isso para vocês, que é lindo, é simples de rezar, é fácil de rezar, mas se vocês pegarem o hábito, porque é tanta coisa que depois a gente pode ir esquecendo no dia a dia, não é? Mas essas coisas dá para vocês fazer dirigindo, dá para vocês fazer dentro do ônibus, dá para fazer antes de começar uma aula, dá tempo de fazer. Eu falo que se dá tempo para me fazer, dá tempo para todo mundo fazer. Então é possível fazer isso, é possível rezar essas coisas que nos ajudam, né, a pedir a Nossa Senhora, que a coroinha a gente termina falando: sob a vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Porque nós estamos sob o olhar, o mal está sempre, como diz São Pedro, o mal está sempre nos rondando, esperando a hora de pegar a nossa jugular. Fica doido para pegar o nosso pescoço. Quem nos protege é Maria. Ela nos guarda, a gente esconde debaixo do manto dela e pede a ela: nos livre do mal. A senhora pisou na cabeça do mal. Então lembre que o mal é o antipai. Então nós precisamos sempre pedir a Deus a graça, como Jesus, de viver em função dele, de fazer a opção por ele o dia todo na nossa vida. E isso é um trabalho mesmo, é um trabalho. Nós temos que estar atentos para não pecar, para não ofender a Deus, para que a gente não se distraia e achar que isso não é pecado, que isso não ofende e que isso nos distancie de Deus. Que Nossa Senhora proteja vocês, esse desejo de caminhar com ela, porque ter a graça de começar tão jovem, sob a proteção de Maria, é uma vida de sucesso, certamente. Mas é o sucesso aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo, porque a santidade não é um caminho de glória, é um caminho de chão batido. Ninguém vê. A gente tem que ser santo aos olhos de Deus. É isso que nos interessa, não é? Quem tem que ver a nossa vida é somente Deus, né? Mas que Ele dê a vocês essa graça, né? Sim, que vocês procurem diariamente por isso. Lembrem disso, que nós podemos dominar o mal, nós podemos não pecar. Deus Pai disse isso a Caim: tu podes vencer o mal, tu podes não pecar. Mas isso depende de um querer. A nossa vida é um encontro da graça com a liberdade. Peça e Deus concederá. Senhor, eu não quero pecar, me conceda a graça, e Ele dará. Mas é um caminho trilhado dia por dia. Nunca confie em vocês mesmos, mas somente na graça de Deus, que pode habitar em nós, se a gente assim desejar. Então que hoje, quando a gente vai começar a quaresma de São Miguel, vamos pedir a Deus que nos dê consciência e revele para cada um de nós aquilo que no nosso coração, na nossa vida, está fazendo com que a gente mais peque. Aonde nós estamos saindo do caminho? Aonde que nós estamos ofendendo mais a Deus, nosso Senhor? Aonde nós estamos fazendo muito mais opção pelo mal do que por Deus, que é nosso Senhor? Senhor, assim como você falou para Caim, tu podes não pecar. Nos dê a graça de tomar essa consciência que o mal está à nossa espreita, dormir na porta da nossa casa, mas que o Senhor nos conceda a graça de vencer. A cada dia, a cada minuto, a gente faça opção por aquele que nos criou, que é o nosso Deus e Senhor. Que assim seja. Amém. Quem está com a palavra de Deus e com a Bíblia, vamos abrir na primeira carta de João.
Você achou que eu ia abrir no Evangelho hoje? Ah, está abrindo a segunda leitura. Segunda leitura de domingo, primeira carta de João, capítulo 3. Vocês estão na amém ou na misericórdia? Amém? Não, vocês estão rápido, está melhorando, hein? Está aprendendo a manusear a palavra de Deus. Muito bem. Essa leitura aqui, esse capítulo de João, é um dos capítulos que eu fiz questão de trazer, porque às vezes a gente não pensa muito nisso, às vezes a gente escuta isso, mas não possui, não toma posse disso que ele disse. E esse capítulo é sobre a gente viver como filhos de Deus. Qual é o maior desafio que nós recebemos na vida? Qual é o maior desafio da sua vida? Ser filho de Deus. Ser filho dele. Esse é o maior desafio. A profissão que você escolheu trabalhar, seja como qualquer especialidade que você queira fazer da sua vida, ou ser alguém que não trabalha fora, mas só cria os filhos, né, de casa e cuida de tudo que Deus colocou na sua mão, esse é o seu caminho de santificação. Ok? Mas o grande desafio da nossa vida é ser filho de Deus. Primeiro que a gente escuta isso e acha que isso, será que é meu mesmo? Jesus veio ao mundo para nos dar esse presente, ele veio revelar que o Pai, Deus Todo-Poderoso, a gente poderia chamá-lo de meu Pai, nosso Pai. Ele nos fez filhos do Altíssimo. Nós somos filhos de Deus por causa dele. Nós somos filhos no Filho. Pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Mas isso é uma coisa que fica guardada, né? Mas aqui João lembra, né, que ele fala, vede que manifestação de amor nos deu o Pai, para sermos chamados filhos de Deus. A gente não tem dimensão do que significa ser chamado filho de Deus. E o Papa, há um Papa que eu vou esquecer agora qual foi, que falava: cristão, toma a noção da sua dignidade. Você é filho do Altíssimo. Levanta, ele fala, levanta a sua cabeça, levanta e ande com a dignidade de filho de Deus. Lembra quem tu és. Acho que é o Papa Leão XIII. Anda com a dignidade, que isso te corresponde. Mas nós esquecemos, né? Então, João fala que existe 3 coisas que nós temos que fazer para viver como filhos de Deus. E são 3 coisas que a gente precisa trabalhar em nós, a partir da consciência, né? Eu já falei isso para vocês mais de uma vez, que a nossa vida espiritual, ela tem um começo. O dia que você toma consciência que você é um filho amado, uma filha amada de Deus. Isso muda toda a sua história. Quem é você? Eu sou uma filha amada, sonhada, desejada pelo meu Pai. Então isso muda tudo na sua vida. Tudo fica diferente a partir desse momento. Mas se eu sou filha dele, como é que eu tenho que viver? Quem é o modelo de filho? Jesus. Então é para quem a gente olha? Para ele. Jesus viveu o tempo inteiro em função do Pai, ok? Parecia um girassol, né? Tudo ele fazia em função do Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me criou, que me enviou. O pão, o alimento que me sacia não é fazer a vontade do Pai, não é a comida. Tudo era para o Pai. Todas as decisões que Jesus fazia, ele ia conversar com. Ele passava horas ele passava a noite em oração, para conversar com o Pai. Então isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Então a gente precisa tomar consciência que Deus habita em nós a partir do batismo. Então a gente precisa aprender que dentro de nós somos um sacrário, que Deus habita. Então é tão difícil, né, a gente tomar a consciência,
Porque a gente vive disperso, né? A gente vive fora de nós. O quanto é difícil ficar dentro de nós. Quanto que a gente é disperso, né? Então, por isso que Nossa Senhora nos ajuda tanto, né? Porque como ela está sempre contemplando Deus, ela está sempre nos trazendo na lembrança de que estamos na presença de Deus. E quanto mais a gente toma consciência que a gente está na presença de Deus, todas as nossas atitudes mudam, pois eu estou na presença dEle. Aquilo que Ele fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja santo. Então, a primeira coisa que a gente precisa tomar consciência é que eu preciso romper com o pecado. Não existe pecadinho, não existe pecado mais ou menos, nem pecadão. Pecado é pecado. Deus nos ama. A tolerância ao pecado dele é zero. Deus nos ama. Como ninguém vai te amar. Mas Ele não tem tolerância com o nosso pecado. Então a gente precisa aprender a vigiar sobre isso. A lutar todo dia com o pecado. Com a tentação do pecado. Porque eu posso sentir, mas eu não preciso consentir. Porque o pecado é quando eu consinto. As tentações vão chegar, até na hora da morte. Vocês acham que as tentações da nossa vida são ruins? Vocês acham? De verdade. Afinal, se eu estivesse no mundo que não tivesse nenhuma tentação, tentação de ser poderosa, tentação de ser uma pessoa que você chega e todo mundo fala: uau, fulano chegou. Tentação de ter uma conta bancária milionária, tentação de poder viajar para onde eu quiser, gastar com o que eu quiser, tentação de ser maravilhosa, tentação de ser poderosa. Leva a gente a nada. Muito bem. Mas vocês acham que a tentação é ruim? Sim ou não, gente? Tem prova, não? Hã? Sim ou não? Tentação é ruim? É? Tentação é espetacular. Por quê? Por que eu estou falando que a tentação é boa? Porque cada vez que eu sou tentado, passa aquele homem maravilhoso do seu lado. Você é casado. Ele também. O que tem, né, gente? Só uma vez. Tantas tentações, chega o dia inteirinho. Mas o dia inteirinho eu tenho que fazer escolhas. E se porque eu sou filha do Altíssimo, eu vou ter o prazer de dizer: não preciso disso. Eu vou fazer, a cada vez que a tentação vem, eu faço opção por Deus. Então cada vez mais eu coloco Deus como meu centro. E eu estou voltada para Ele. A tentação vai chegar, e que espetáculo que ela vai chegar, porque eu vou ter coragem de olhar para ela e falar: por causa dele, não. Mas por causa da minha liberdade, de ser filha dele, de amá-lo, eu não vou magoá-lo. Você quer magoar alguém que você ama? Nunca. Você quer machucá-lo, ofendê-lo, entristecê-lo? Não, o pecado faz isso com ele. Pode imaginar você poder falar não? Por quê? Você poderia, o que tem? Eu falo, nós somos uma geração no mundo, o que tem? Mas o que tem? Você fala, não, isso não condiz, porque eu sou filha do Altíssimo. Isso não é o comportamento do Filho de Deus. E eu não preciso buscar realização, prazer, satisfação, aonde não me dá, porque eu tenho sede de infinito. O amor de alguém infinito não me basta. A única coisa que sacia meu coração é o amor de alguém que é infinito. O resto, como diz Jesus, são os brinquedinhos que nós temos aqui. Ele fala isso para Gabriel. Tá bom, Gabriel, vocês vão distraindo com os brinquedinhos que vocês têm. É debochado às vezes, né? Então, é bacana isso cada vez que a tentação chega, do poder, de ser melhor que o outro, o poder, né, de tantas coisas que o mundo vem te tentando, e você fazer a opção por Deus e falar o que o agrada. Diz São João Paulo II, que ser santo é isso, somos nós pecadores, lutando contra o pecado todos os dias, porque nós temos que lutar contra o pecado todos os dias, enquanto a gente estiver aqui. Enquanto estiver aqui, vai ter uma forma de te seduzir, da vaidade, da soberba, do orgulho, da ira. Então, quando a gente compreende que a gente é filho de Deus, você fala,
Não é assim? Eu preciso lutar contra o pecado? Para que roubar? Roubar é uma das portas do inferno. Porque o problema de roubar ainda tem uma coisa mais grave, eu tenho que restituir. Foi assim que Zaqueu falou? Quando Jesus chegou na casa dele, ele falou: Senhor, eu vou restituir 2 vezes. Jesus falou alguma coisa com ele? Esse é o problema do furto. Porque quando a pessoa rouba, ela tem que restituir. Isso é grave. Depois vocês lêem lá em Lamentações, vou esquecer agora, claro, qual que é o versículo, o capítulo, das 4 portas do inferno. Uma delas é o furto. O mundo não sabe disso não, entendeu? Mas é uma delas, né? Então nós que já temos consciência, temos que pedir a Deus a graça de não pecar, a graça de estar atento com tudo que eu faço, com tudo que eu vou, se isso condiz com o meu comportamento. Eu tenho que estar o tempo inteiro lutando para ordenar os amores, para amar a Deus acima de todas as coisas, que na hora que eu for conversar com meu irmão, eu entender que ele é o sacrário, que eu sou um sacrário, e ele é um sacrário, porque se Deus ainda não habita, Deus irá habitar. Imaginou que a gente começar a relacionar uns com os outros, com essa responsabilidade com o outro? Mas é assim, o Filho de Deus, ele não precisa aparecer. Quem que é a única pessoa que tem que nos ver? Deus. Não precisa preocupar que o outro te veja. A única pessoa que tem que nos ver é Deus. Então a tentação, ela é espetacular. Porque foi aquilo que Deus falou para Caim. Tu podes evitar o mal. Esse é o poder que está na nossa mão, porque Deus nos deu uma coisa que chama liberdade. Liberdade. Então, antes da gente fazer alguma coisa, a gente não reza no Pai Nosso. É tão interessante o Pai Nosso, que a primeira parte do Pai Nosso a gente está falando do Pai, né? Bendizendo o nome, glorificando o nome. Mas depois a gente pede 3 coisas para Ele. Vocês lembram de cor? Todo mundo lembrando, né, na cabeça, né? O que mais? O que a gente pede a Ele? Que nos dê o pão, então nos alimente. O que mais? Nos perdoe e nos proteja do mal. Nos proteja, o Senhor é o nosso Pai. Nos alimente, nos perdoe e nos guarde. Então, o Pai Nosso, ele começa com o Pai e termina com o mal, porque o mal é o anti-Deus, é o anti-Pai. Então a gente pede a Ele, nos proteja do mal, nos ajude. Nós somos frágeis, miseráveis, pecadores. Nós somos tentados por tanta coisa que nos seduz. Nós estamos num mundo que qualquer meia palavra, por causa da vaidade, nós caímos fácil, né? Como que a gente gosta de ser louvado, a vanglória. Vai trazer o que mesmo? Então até a gente disciplinar nisso. Mas nós temos uma outra tentação que é a pior delas, eu acho. É a 4ª tentação. Qual é? Qual é, gente? Qual é a 4ª tentação que nos assola todo dia? É a falta de confiança em Deus. A gente não confia nesse amor dele de jeito nenhum. De jeito nenhum. Passa pelo perigo, você fala, mas será que ele me ama? Mas assim, será mesmo? Que garantia que você me dá? Não tem garantia, gente. Fé é o que eu falo com vocês. Você põe o pé e Deus põe você põe o pé e Deus põe o chão. Você põe o pé e Deus põe o chão. É fácil? Não, é um treinamento. Mas tem que confiar e se abandonar esse amor enlouquecedor, para viver como filho. Fala, eu sou filha dele. E se ele cuida, como eu disse para Catarina de Siena, Catarina, eu cuido do verme, da casca da árvore. Como eu não vou cuidar de um filho meu? Compreende a dimensão disso que ele fala? Então não confiar, imagina, eu falo e esqueço, o assunto é dele, ele é meu pai. Então eu preciso ter confiança nele, de ter uma conversa com ele simples. Falar, eu sei que o Senhor é o meu pai, eu sou grata de o Senhor ter me feito filho. Que mereceu, não merecia não, mas o Senhor me fez filho. Me ajuda a ser seu filho, me ajuda a me comportar como filho. Me dê a graça de não tomar nenhuma atitude na minha vida sem falar com o Senhor. Porque se eu tomar atitude eu vou errar, porque eu acho que eu sei alguma coisa, sei nada. Mas eu gosto muito da imagem da criança de 1 ano quando está andando. Quando ela começa a dar os primeiros passinhos, a primeira coisa que ela faz é bater no você para sair de trás dela. E ele tenta equilibrar com aquela bundinha de fraldinha. E ele anda com as perninhas abertas e com a mãozinha para trás para você não estar perto, até cair.
e pedir colo. Nós fazemos isso com o Pai. A gente acha que dá conta de andar sem Ele, acha que dá conta de estar sozinho, não damos conta. Então lutar contra o pecado, não ficar irritado, não ter soberba, a vanglória, a vaidade, isso tudo é bobagem, isso é bobagem. Pedir a Deus que nos dê a graça de entender a palavra de Deus, de escutar e de fazer com que isso se torne vida. Vida. Outro dia eu vi um rapaz comentando na internet, eu não vou saber o nome dele, e ele comentava assim: qual é a distância entre o céu e o inferno? Vocês ouviram isso? Alguém viu? Você viu? Ele falando, qual é a distância entre o céu e o inferno? 30 centímetros, que é a distância da cabeça para o coração. Se você escuta a palavra e não transforma ela em vida, a palavra de Deus serviu para quê? Para nada, não te transformou. Ao inferno é a ausência de Deus na nossa vida. Nós precisamos de pegar a palavra de Deus e cumprir isso, foi o que os santos fizeram. Por isso que a gente luta contra o pecado todos os dias. Então, a primeira condição é romper, porque somente os de coração puro verão a Deus. Pode imaginar o que significa isso, gente? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O Papa Bento XII, não foi o 16, há uns anos atrás, escreveu isso, que nós, na hora da morte, veremos a Deus. Pode imaginar que espetáculo que é esse? Só que a gente sabe que vai viver isso se não cuidamos da alma. Hoje está na moda toda a harmonização facial, estica daqui, põe dali. Nada contra, quer ficar lindo, fica, né? Arruma o que quiser. Mas eu queria que as pessoas tivessem a mesma preocupação com a alma, que é o que nós vamos apresentar. Mas a gente não presta atenção nisso. E ela que é eterna, nós temos que ter uma preocupação absurda com a nossa alma. De que estado ela está? Algumas pessoas Deus permitiu que visse o estado da alma antes de morrer. Foi Catarina de Siena, que foi Santa Margarida Maria Lacoque, que foi Santa Faustina. Imagina, Santa Faustina tinha 24 horas de purgatório. Eu então estou roubada. Catarina, ô Faustina, você tem 24 horas de purgatório. Jesus falou com ela, falou, pode ler no diário dela. E você quer cumprir aqui ou descer? Ela falou, estou descendo, viu? Vou descer, porque lá embaixo é mais fácil. Quantos santos tiveram a oportunidade de se ver diante de Deus antes de morrer? Mas a gente não presta atenção nisso. A gente vai levando a vida assim, despreocupado. Mas nós somos filhos de Deus. Quer cuidar do corpo? Cuida. Mas cuida na proporção dobrada da sua alma. Nossa Senhora fala que a beleza dela é sobre-humana porque ela não teve pecado. E que à medida que a gente vai pecando, a gente vai se tornando feio. E algumas coisas do corpo, dependendo de onde pecamos, à medida que aquilo vai sendo repetido, nós vamos paralisando. Então as pessoas, à medida que vai ficando, né, o pecado, e sem confessar, você vai parando de pensar, de ver, de escutar, até paralisar. Então nós temos que lutar. A nossa alma não pode paralisar. Nossa alma tem que estar em transformação, pois é ela que eu vou chegar e eu vou apresentar. Eu não vou levar meu corpo no início. Deus Pai fala que vai devolver. Ele fala para Catarina, podem ler o livro. Catarina, eu vou devolver o corpo. Mas vocês nem sentirão falta? Mas ele fala. Mas então eu vou apresentar o que para ele? A minha alma. Que estado que nós vamos chegar lá? Então por isso que nós temos que lutar com isso aqui. Porque eu quero, como diz Jó, os meus olhos, esses olhos, o verão. Isso é de morrer, né, gente? É de morrer. Pode imaginar que os nossos olhos o verão? Um dia, né? Porque agora ele está aqui e a gente não está vendo. Mas a hora que eu estiver lá diante dele poder vê-lo, um escândalo vai ser isso. A segunda coisa é observar os mandamentos. Então, eu tenho que lutar contra o pecado. Observar os mandamentos, especialmente um dos mais difíceis, que é amar. Porque amar vocês que eu vejo aqui, que estão aqui, que também creem em Deus, é fácil. Qual é a dificuldade nossa? Amar quem? Os inimigos. Falou, você tem certeza? Tem, não pode só desejar o bem, não, tem que amar. Eu tenho que fazer o bem para aquele que fala mal de mim, que me calunia, que me odeia, que critica. Eu tenho que, se vocês não dão conta de amar, a gente começa a rezar por eles. Porque Jesus falou, que diferença você faz de um pagão, se você só cumprimenta quem te cumprimenta, se você só gosta daquele que gosta de você? Qual a diferença nós fazemos?
Nenhuma. Nosso objetivo aqui não é viver como filho de Deus? Então, nós temos que exercitar. Filó não dou conta, ajoelha e entrega para Jesus, todo dia reza, fala, quero rezar por fulano que me odeia, que fala mal de mim, que faz tudo de errado para mim, que quer me prejudicar, porque o Senhor falou que assim eu sou filho de Deus. Vocês acham que o caminho para chegar lá teve alguma promoção e ela largou? Não, o caminho continua estreito, o caminho continua estreito, o caminho não é largo, gente, mas por isso que a gente depende de Deus, por isso que a gente não dá conta de andar sozinho, precisa da graça dEle, por isso que a gente precisa dos sacramentos, porque cuidar do irmão de rua não é tão difícil, levar comida ali, levar uma roupa, a pessoa vai te falar, ai, que pessoa boa que você é tão bacana para mim, mas cuidar daquele que te traiu, né? Aquele que falou mal de você. Teve alguns santos que venderam algumas coisas até para cuidar daquele que fez mal para ele. Ó, por isso é santo, né? Claro. Mas é quem nos ajuda, né? É quem nos ajuda a dar conta desse caminho e falar, Jesus, eu vi aqui que para viver como filho de Deus não consigo amar meus inimigos, não. Perdoar. O ódio é outra porta que leva ao inferno. Então você tem que pedir a Deus, porque no inferno é ódio, em Deus é amor. Como é que nós podemos chegar lá com a alma pesada de ódio? Não podemos. Nós temos que trabalhar as mágoas, o rancor. Isso não cabe no coração do Filho de Deus. Para isso a gente tem que recorrer aos sacramentos, temos que confessar, pedir a Ele, me limpa. Estar ali, ó, no Santíssimo, ó, vivinho. Santa Catarina, não, Madre Santa Teresa de Ávila, depois que morreu, apareceu para uma das irmãs lá do mosteiro e disse para ela, nós aqui no céu ficamos diante dele, vivo, contemplando face a face e adorando e intercedendo por vocês, mas para vocês o paraíso na terra é o Santíssimo Sacramento, porque aqui vocês podem adorá-lo, só que vocês não o veem, aqui no céu nós o vemos, é a diferença. Então a gente não dá conta, recorre a Ele, fala com Ele, eu vim cá porque eu estou querendo matar, e o Senhor falou, não matarás. Não é assim? Eu quero julgar pela janela, o Senhor falou, não pode. Eu quero vingar, Jesus, eu quero vingar, vou pôr o pé para ele cair. Jesus falou, vai ajudar, não ajude nenhum, não é assim? Mas só vai ver o que ele vai ver comigo. Eu desejo, não falo nada, mas eu estou desejando que aconteça tudo de ruim para ele poder ver o tanto que eu sou boa, não é assim? Então quando a gente é traído, quer matar o coitado mesmo, é assim, larga para lá. Então não é fácil, as exigências de andar com Jesus não é brincadeira, mas se a gente entendeu que a gente é filho de Deus, não dá para fingir que a gente não entende. E aqui tem uma das frases mais lindas que tem nessa Bíblia, que é em João 3, aqui versículo 20, se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração. Essa foi a primeira frase que eu falei com meu pai, quando ele entrou em agonia, para morrer, eu falei com ele, pai, se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração. Você não vai encontrar com um padrasto, mas com o seu pai. Então a gente precisa conhecer essas coisas, porque essa frase é uma frase que te dá coragem. Fala, Senhor, eu não estou dando conta de amar, não dou conta, mas me ajude a amá-lo com o seu amor, me ajude a vê-lo com os seus olhos, me ajuda, Senhor, porque eu sou humana, e eu quero mesmo ver ele mal, eu quero ver ele sofrer, não é igual tem na internet um menininho conversando com o pai, fulano é mau, o que nós vamos fazer? Ele é muito mau, por que ele fez isso? Porque ele é mau, e o que nós vamos fazer? Nós vamos bater, por quê? Porque nós somos mau também, porque é isso que a gente de verdade é, se Deus não habita, se Deus não trabalha em nós, e aí a gente não vai reagir como filho de Deus. Compreende a dimensão do que talvez no domingo vocês não tenham pensado nessa leitura, tenham ficado só nos bem-aventurados, que é feliz quem dá conta de cumprir tudo isso, porque a gente dá conta de viver como filho do Altíssimo. E a terceira condição, então a primeira é lutar todo dia contra o pecado, vencer as tentações. A segunda, amar aquele que nos faz mal, rezar. E a terceira,
é perseverar em Deus, né, gente? Porque o mundo inteiro vem tentar te seduzir. Vem, cada hora o povo traz uma filosofia, conta uma história. A gente precisa saber que temos uma rocha onde a gente se apoia, onde a gente está ancorado, e essa rocha chama Jesus, que a verdade da nossa vida é que Ele veio ao mundo para nos salvar, para nos tirar de um reino de treva, de pecado, e nos colocar na luz, e colocar diante de Deus, nos fazer filho do Altíssimo, e revelar que nós temos uma vida que é eterna, que somos filhos amados do Pai. Mas aí é um tanto de anticristo, é um tanto de confusão, e aí eu não confio direito em Deus, eu vou lá na cartomante, eu vou lá não sei aonde, eu vou em alguém para ler tarô, eu vou não sei aonde, aí eu vou fazer, como é que é mapa não sei o que, astral, numerologia. Gente, que confusão que é esse, balai de gato que é esse que nós estamos vivendo? Ai não, Filó, tem, como é que é, já nem sei, tem um, isso aqui é astral, como é que é, da família, como é que é o negócio de constelação, pois é, que espetáculo. E aí o povo vai se enrolando nisso, e vai enrolando, é um povo que vem da Bahia, que lê tudo, que faz trabalho, que amarra aquele que você ama. Ó, quem tem que amarrar é nesse aqui, ó. Pelo amor de Deus. Não morreu alguém, eu vou lá, como dizia Padre Léo, eu vou lá no centro, porque, afinal de contas, né, a pessoa que nunca mandou um bilhete, escreve uma carta. Presta atenção. Então a gente não está firme em Deus, então nós temos que ter uma fé, não é aquela fé que o vento balança, eu vou, balançou para cá, eu vou. A fé não é de moda, não é pela moda. Eu creio em Deus que é a razão da minha vida. Eu creio em Deus que Ele é o meu Senhor, Ele é meu único amor, Ele é o meu amigo, Ele é meu confidente, Ele é o meu Salvador, mas Ele é meu médico, Ele é meu psicólogo. Pode imaginar eu ter alguém a que eu posso contar tudo isso? Eu posso, isso é intimidade. Eu posso contar essas coisas para Ele, saber que Ele me escuta a qualquer hora. E nem cobra, de graça por enquanto. E está ali exposto. Não me cobra a roupa, não me cobra a hora, não me fala, você só pode vir tal horário. Ele está sempre ali mendigando o seu afeto. Ele está ali, escravo, prisioneiro do seu amor. Está ali. Ele podia ter ido embora, ele já contou a história, ele já podia ter ido. Mas se ele fosse, a gente não sairia do lugar. Mas ele não desistiu de nós, e ele permaneceu conosco. Santo Agostinho diz, Jesus deixou uma hóstia para cada dia da sua vida, não desperdice. Porque a Eucaristia é o alimento da nossa fraqueza de cada dia. É Ele que eu tenho que me alimentar para me resistir a tantas coisas. A cada vez que eu tenho que fazer uma opção, eu tenho que fazer uma opção e pensar nele. Falar, o senhor está de acordo? É isso mesmo? Posso fazer? Com isso eu mostro e revelo que eu sou filho do Altíssimo? Ou não? Então cuidado, muito cuidado, porque a gente é enredado. Não, agora tem uma seita nova, agora tem isso. Está errado. Cuidado. Cuidado com aquilo que vem te prometer, aquilo que não é capaz de cumprir. Só Deus nos salvou, só Deus morreu por nós, só Ele pode nos dar a vida eterna. Não há outro nome que tenha salvação que seja Jesus, não há. Nós precisamos de perseverar, precisamos pedir a Ele a graça de todos os dias estar em oração para dar conta de vencer, porque é muito falso profeta. Jesus falou, vai vir muita gente prometendo um tanto de coisa que não é verdade. Deus já falou tudo. Deus tem uma única palavra, e a palavra é o seu Filho Jesus. Por que a gente não escuta? Porque a gente não silencia. É preciso tomar consciência que Deus habita, que o nosso coração é o jardim que Deus fez para que Ele pudesse passear. O único jardim que Ele dá conta de passear é nela. Ela é um jardim onde Deus pode entrar e passear. O nosso coração tem tanta coisa, tem tanta praga, tem tanta coisa esquisita, tem tanta coisa amontoada que a gente precisa pedir ao Senhor. Pedir a Ele, fala, Jesus, olha para o meu coração e tira do meu coração, tira na raiz aquilo que não condiz com o fato de eu ser filho do Altíssimo. Prepare-me, eu quero ter um coração que o Senhor tenha prazer em visitar, onde a gente possa sentar, tomar um chá,
trocar ideias, me ajuda a voltar para dentro, me ajuda a voltar e tomar consciência que o Senhor está, como disse Santo Agostinho, se eu tomo consciência que Ele está em mim, Ele está vendo o que eu vejo, o que eu escuto, o que a minha mão faz, o que a minha boca fala, e aonde eu vou. Talvez a gente tivesse mais atenção, se a gente lembrasse disso. Compreendem? Eu não posso só carregar uma cruz no peito, ou falar, fui batizada. Eu tenho que viver como filho de Deus, porque hoje nós temos que dar testemunho ao mundo, que Deus vive. Ele não é um passado, Ele é presente, Ele está agora, no meio de nós. Eu posso chamar por Ele e Ele falar, oi. Eu posso falar e Ele escuta, e Ele responde. Eu posso entregar uma situação na mão dEle, Ele é o único que tira uma angústia do meu peito. Ele é o único que eu chego aqui destruída, e Ele seca as lágrimas. Ele é o único que me dá força para correr, Ele é o único que renova o nosso cansaço, Ele é o único que pode transformar tudo na nossa vida. Não existe ninguém como Ele. Então que Deus não permita que a gente seja seduzido por nada, a não ser Ele. Pedir a Ele essa graça, falar, eu estou tomando consciência de que eu sou filha, porque eu quero ser santo. Essa é a tristeza da minha vida, não ser santa, porque todos os dias a santidade nos é oferecida, e a gente nega. Então a gente precisa pensar, de verdade, eu carrego o nome de filho de Deus. Será que todos os dias eu acordo disposta a lutar contra o pecado, a amar, e a todos os dias vou sempre responder somente a Ele. Todos os dias eu vivo para Ele, não ser seduzida por nada. Mas Deus não está te respondendo, o momento é difícil, Ele não tem que dizer nada. Eu tenho apenas que permanecer com Ele, porque Ele está aqui. E no momento certo, Ele vai agir. Será que a gente consegue caminhar nessa confiança? De em tudo olhar para a cruz, em tudo olhar para Ele e falar, Jesus me ajuda, me sustenta, me carrega, me mostra o seu caminho. Por quê? Porque eu quero revelar, pelas minhas atitudes, aquilo que é dito. Eu esqueci qual foi o santo que disse isso. Evangelize, proclame a palavra pela sua vida. Se necessário, use as palavras. Mas a nossa vida, ela tem que testemunhar quem eu creio, de quem eu sou filho. Então nós temos que ler essa palavra, guardar no nosso coração e pedir a Ele ajuda. E aonde que nós vamos sendo trabalhados? Pelos sacramentos. É a leitura da palavra diária, se possível, Eucaristia diária, confissão mensal. Se possível, tudo isso. Pedir a graça de Deus e rezar o terço. Porque o terço nós vamos sendo transformados e as graças vão sendo dadas à medida que a gente repete. Filó, mas ele é muito chato rezar o terço. É muito cansativo. Na verdade, o terço, ele é repetitivo para ver se ameniza a repetição dos nossos pecados. É para isso. A gente repete sempre os mesmos pecados diante do sacerdote. Então vamos parar e pensar. Se até aqui eu caminhei com um pé com Deus, outro pé no mundo, se até aqui eu dependi de horóscopo, eu dependi de tarô, eu dependi de alguém para poder alguém, né, que pode me conduzir, vamos marcar uma confissão. Vamos zerar, falar, Senhor, eu quero começar, de verdade, a ser um filho autêntico de Deus. Por quê? Porque eu quero te ver um dia. E eu quero permanecer contigo no céu, junto com os santos, e junto com todos aqueles que eu amo. Que aqui é laço de sangue, lá é laço de amor. Nós estaremos juntos eternamente. A gente não tem condição de entender o que significa isso, porque tem um banquete para os filhos de Deus. Um dia nós iremos saborear o que significa essa luta nossa para sermos filhos do Altíssimo. Que Deus tenha misericórdia de nós e, por intercessão de Nossa Senhora, que tem a missão de nos gerar. Ela recebeu essa missão aos pés da cruz. Ela gerou a cabeça, que é o Cristo. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo místico dele. Se ela teve essa missão de gerar Jesus, nós somos os filhos que ela tem que gerar para o Pai. Ela tem que trabalhar em cada um de nós, para em cada um de nós ela gerar um novo Cristo.
Precisamos de pedir a ela que nos ajude, que ela nos conceda essa noite, essa graça, que nós que já estamos aqui ouvindo isso, né? E que ela que está aqui tem certeza intercedendo por cada um de nós, porque ela é mãe, ela é doce, ela vai nos ajudar nessa missão, que ela sabe que não é fácil, porque nós temos a raiz do mal em nós temos a raiz do pecado, e a gente tende para isso, né? É sempre sedutor, o pecado é doce no início, ele amarga no fim, mas o pecado é doce, senão ele não chegaria em nós. Como diz São Tomás de Aquino, o mal para chegar perto de nós se reveste do bem, senão a gente não seria tentado pelo mal, porque ele se reveste, fala, olha que coisa maravilhosa, quantas embalagens lindas nós abrimos e estava podre o que estava dentro. Então eu preciso pedir a ela que nos livre do mal, que nos ajude, ela que pisou a cabeça da serpente, que nos proteja, que envie ajuda para nós. Não esqueça de pedir ajuda, peça, para que um dia a gente possa estar todo mundo junto, né? Na casa do único, nosso Pai, eterno Pai, para saborear tudo que Deus reservou para aqueles que o amam. São Paulo disse assim, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você pode fechar os seus olhos?